Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Heitonilda, criei esse canal aqui para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e consequentemente investir melhor. E hoje a gente vai fazer uma análise sobre o fundo imobiliário TORD 11. O TORD 11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido, ou seja, ele não tem um tipo específico de investimento. E nesse caso o gestor pode mesclar seus investimentos, suas classes de investimento e investir em outras categorias também. Esse fundo ele é focado em aplicar seus recursos em ativos exclusivamente com lastro imobiliário, ou seja, renda fixa, crédito privado, fundos e ações, cotas de empreendimentos, cotas de outros fundos imobiliários. Então é esse o objetivo do fundo. Esse fundo atualmente está custando R$ 10,08, está pagando quase 1% de dividend yield ao mês, o que é um alto dividendo se comparado a outros fundos imobiliários. Então ele está pagando ali um pouquinho acima do que o mercado está pagando atualmente. Provavelmente é isso que está atraindo a atenção de muitos investidores. Está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, aqui a gente já sabe que quanto mais próximo de 1 esse número tiver, mais ele vai estar sendo negociado perto do valor patrimonial. Nesse caso aqui está sendo negociado abaixo, bem abaixo, então a gente pode considerar que ele está barato. Aqui na cotação do TORD 11 nos últimos 12 meses, a gente vê que realmente teve uma queda expressiva nos últimos 12 meses. O patrimônio líquido desse fundo é mais de 350 milhões. É um fundo relativamente novo, ele iniciou as atividades no dia 30 de agosto de 2019, então relativamente é um fundo novo e paga dividendo todo 10º dia útil de todos os meses. Aqui na diversificação a gente vê a alocação por tipo de ativo. A gente vê que ele tem 32% de CRI. CRI são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, são dívidas imobiliárias que o fundo compra. A gente vê que tem 32% de equity. Equity são investimentos que o fundo comprou visando uma grande valorização em um período curto, médio ou longo, o que pode resultar um grande ganho para o cotista futuramente. A gente vê também que ele tem 32% em fundo e apenas 3% em caixa. Acredito que nos próximos relatórios a gente vai ver esse caixa aumentando. É muito importante que um fundo como esse tenha um pouco mais de caixa para poder aproveitar oportunidades de compras. Aqui na alocação por indexador, a gente vê que os investimentos desse fundo estão ligados ao IPCA, ao CDI e ao IGPM. Aqui, pessoal, vocês precisam prestar muita atenção. Poucas pessoas falam sobre isso, mas aqui é onde está o foco da nossa análise. Aqui a gente vê os CRIs por subordinação. O que quer dizer isso? Existem em média 3 classificações para esse CRI: sênior, mezanino e subordinada. Sênior é de alta segurança, são CRIs de alta segurança. Mezanino é intermediário em questão de risco e subordinada é de baixa segurança, portanto tem alto risco. E aqui a gente vê que a maior parte dos CRIs desse fundo, do TORD 11, estão classificadas como subordinadas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tem um alto risco de inadimplência, o fundo pode tomar calote. Se ele compra dívida imobiliária e não recebe, ele toma calote. Então aqui a gente precisa ficar ligado nos próximos relatórios para ir acompanhando essa porcentagem, se vai aumentar essa porcentagem de cota de CRI subordinadas ou se vai diminuir. Como o fundo é muito novo, pode ser que ele vá reajustando isso com o tempo, para evitar expor o cotista a tanto risco. Se bem que esse é um fundo que tem um objetivo de pagar um dividendo um pouco mais alto ao cotista. Então pode ser que isso esteja sim dentro da estratégia do fundo, ter CRIs mais arriscados. Mas aí o nosso foco é ficar ligado nos próximos relatórios para ver como é que vai andar essas coisas aqui, essa parte dos CRIs. E aqui você precisa ter atenção que agora a gente vai analisar alguns papéis desse fundo. Aqui a gente vai analisar o indicador rate, que é pouco falado. O que quer dizer esse indicador? Esse indicador é uma classificação que o mercado dá para esse fundo. Se é de alto risco, se é de risco intermediário, se é de baixo risco, se são papéis confiáveis, se são papéis de risco, papéis de especulação. Então, o que acontece aqui? Na tabela ao lado, essa é uma tabela de risco de investimento. Ou seja,
tudo que está aqui em azul, na letra A mais, A menos, A mais, A menos, são investimentos com qualidade alta e, portanto, tem um risco baixo. Aqui nessa parte cinza, BBB mais, BBB menos, são investimentos com grau de qualidade mediana. E aqui no BB mais para baixo, ou seja, praticamente tudo que está em vermelho aqui são investimentos de especulação e baixa classificação, ou seja, são investimentos de alto risco. O que a gente precisa ficar atento se os papéis desse fundo são de muito risco ou não. E aqui a gente vê que eu peguei só 2 papéis para analisar para não ficar tão extenso esse vídeo, mas no relatório tem todos os papéis desse fundo e a maioria deles estão classificados como BB+, BB-, que é o caso aqui, ó. Esse primeiro está classificado como CCC e B-, então a gente já viu esse BB- e CCC, a gente já viu que é uma categoria de especulação e, portanto, tem baixa classificação. É um investimento de risco, pode ser que aconteça um calote, uma inadimplência e o fundo venha a sofrer com isso. E nesse investimento de baixo aqui, a gente vê que é BB+, e BB-. Ou seja, pessoal, a gente precisa ficar atento aos próximos relatórios do fundo. Na verdade, todo fundo imobiliário ou ações que você investe, você precisa acompanhar esses relatórios para ver como que está indo a performance do fundo ou da ação. Então, você sabendo disso aqui, de como analisar o grau de risco de um investimento, é muito importante porque você vai conseguir tomar melhores decisões. Então, o meu resumo é que existem pontos positivos, como, por exemplo, rentabilidade de quase 1% ao mês, é uma boa rentabilidade. Aumento de cotistas, esse fundo está crescendo muito rapidamente, pode apresentar bom desempenho com o tempo e ajustar um pouco o portfólio para diminuir mais o risco ao longo do tempo e está com um PVP baixo, ou seja, está negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então, para mim, esses são pontos positivos. E também existem pontos negativos, como, por exemplo, o fundo imobiliário é muito novo, o fundo imobiliário é um pouco mais arriscado, como, por exemplo, ele é mais arriscado do que o MXRF11, do que o BCFF11, que são fundos, não são fundos iguais, mas são fundos que parecem ali entre si. Mas não é porque é um fundo mais arriscado que você vai deixar de investir. Invista dentro da sua estratégia. Não pegue todo o seu dinheiro e invista de uma vez ou todo o seu dinheiro em apenas um ativo. A gente aqui no canal tem vídeos sobre diversificação de portfólio. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí você dá uma olhada depois, se for do seu interesse. Se você quer investir, talvez esteja num bom momento, já que o PVP está abaixo, que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. E aí seu papel é acompanhar os próximos relatórios e ficar ligado e saber o que você está comprando, saber os riscos do que você está comprando. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Peço novamente para que, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.